Olá a todos, o meu nome é João Paulo Siqueira e eu sou aluno do CEPLAN. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho. O título dele é Comparativo entre as técnicas RAG e ajuste fino para injeção do conhecimento específico em LLMs. O ChatGPT foi lançado em novembro de 2022. Em apenas 2 meses, ele alcançou a marca de 100 milhões de usuários. Ele utiliza a arquitetura GPT, que significa Generative Pre-trained Transformers, que por sua vez é um tipo de Large Language Model, LLM, ou em português, grande modelo de linguagem. Esse sucesso do ChatGPT serviu para popularizar o uso dos LLM como assistentes virtuais. Desde então, outros modelos surgiram, como os modelos da família Llama ou o modelo Mistral 7B. Esses modelos de código aberto podem ser customizados e até utilizados para fins comerciais. Os LLMs são modelos de IA capazes de processar a linguagem natural a um nível que se assemelha à linguagem humana, podendo compreender, traduzir e gerar texto. Para que esses modelos consigam aprender os padrões da linguagem humana, é necessário uma grande quantidade de dados textuais, onde são utilizados textos na internet, livros e outras fontes textuais. Para termo de comparação, para treinar o ChatGPT foi utilizado 75 terabytes de dados. E esse treinamento é uma tarefa muito extensiva em recursos computacionais, sendo necessário usar as unidades de processamento gráficas, GPU, para poder processar toda essa quantidade de dados. Por exemplo, foi necessário mais de 3 milhões de horas de GPU para treinar os modelos da família Llama 2. A partir dos dados, é feito o pré-treinamento, para criar os Foundation Model, que pode ser chamado de modelos pré-treinados ou modelo base. A partir desse modelo base, é realizado um pós-treinamento para uma maior adaptação a uma ampla cama de tarefas. Esse ajuste fino envolve utilizar um conjunto de dados para treinar ainda mais esse modelo base em uma tarefa específica. Ele é um aprendizado supervisionado para especializar o modelo de acordo com a necessidade. Embora esses modelos sejam treinados com enorme quantidade de dados, o seu conhecimento é limitado aos dados usados em seu treinamento. Eles não têm conhecimento de dados privados ou de fatos que ocorreram após o seu treinamento. Como consequência, o modelo pode alucinar sobre uma informação que ele não tem acesso ou gerar uma resposta desatualizada. Contudo, é possível adicionar novos conhecimentos aos modelos de linguagem, por meio de técnicas como Retrieval Augmented Generation, ou RAG, ou pelo treinamento via ajuste fino dos parâmetros do modelo. O ajuste fino completo, onde todos os parâmetros são atualizados, é uma tarefa intensiva em recursos. Para atualizar um modelo como o GPT-3, com seus 175 bilhões de parâmetros, seria necessário ter 1.2 terabytes de memória de vídeo. Usar uma técnica como Low Rank Adaptation, LoRa, seria necessário apenas 350 GB de memória de vídeo. Esse LoRa é uma técnica eficiente de treinamento que permite reduzir o número de parâmetros treinados, ao mesmo tempo em que ele consegue manter uma qualidade similar ao ajuste fino completo. Enquanto que o RAG é uma outra técnica que permite recuperar e adicionar conhecimento específico para o modelo de linguagem conseguir responder. O embed é uma representação numérica vetorial de um conteúdo em uma forma que o computador pode compreender e processar. O embed guarda o significado semântico do conteúdo, que é mapeado em um espaço vetorial multidimensional. Esse conteúdo pode ser uma palavra, uma sentença, uma frase ou uma imagem. O que o modelo de embed faz é converter o conteúdo em um vetor numérico. A partir disso, podemos realizar operações matemáticas com ele, como medir a distância ou calcular a similaridade entre dois embeds. Um banco de dados vetorial pode ser utilizado para salvar os embeds, bem como permitir realizar outros tipos de operações, como fazer uma pesquisa vetorial para retornar os embeds que são similares. O Retrieval Augmented Generation, ou em português, geração aumentada por recuperação, é uma técnica que aprimora a geração do modelo de linguagem por meio da recuperação e incorporação de texto externo na conversa do modelo. Ele fundamenta a resposta do modelo com base nas informações factuais desses documentos incorporados, em vez de apenas confiar no conhecimento interno do modelo. A recuperação dos textos relevantes são feitos por algoritmos de busca semântica, mas antes de ser recuperado, os documentos devem primeiro ser indexados em um banco vetorial. Então o RAG envolve essas duas etapas, a etapa da indexação do documento e a etapa da geração aumentada. Esse é o processo de indexação do documento. Nessa etapa, todos os documentos são processados, um de cada vez, né? O processo envolve dividir cada documento em pedaços seguindo uma lógica. Em seguida, o modelo de embedding é utilizado para converter cada um desses pedaços em um vetor de embed. Por fim, esses vetores são salvos em um banco de dados vetorial, que pode ser consultado depois via similaridade semântica. E esse é o processo da geração aumentada. Aqui ele é dividido em 5 etapas. A primeira é a etapa da pergunta do usuário. Na segunda etapa, essa pergunta é convertida em um vetor usando o modelo de embed. A terceira etapa envolve usar o vetor para consultar no banco de dados vetorial, via similaridade semântica, um determinado número de documentos. Na quarta etapa, esses documentos são incorporados junto com a pergunta para que o modelo gere a resposta. E a quinta etapa é a geração da resposta. Aqui, o modelo tem a pergunta do usuário e os documentos nos quais ele pode se basear para gerar a sua resposta. Com isso, ele tem mais chance de acertar na resposta, pois ele vai estar baseando a sua resposta ali com base nesses documentos, em vez de apenas depender do conhecimento interno dele. O ajuste fino é um tipo de aprendizado de máquina supervisionado, SFT. É um treinamento que envolve gerar uma previsão com base em um rótulo de entrada. Essa previsão é então comparada com o rótulo de saída esperada e é calculado o valor de perda. Esse valor de perda é usado para propagar de volta pela rede neural para conseguir atualizar os parâmetros do modelo e melhorar as previsões futuras. O Parameter Efficient Fine Tuning, PEFT, são métodos que permitem treinar pequenos conjuntos de pesos que são adicionados ao modelo. O Low Rank Adaptation, LoRa, é um tipo de PEFT onde os pesos do modelo se mantêm congelados, e ele utiliza uma matriz de decomposição de classificação treináveis em cada uma das camadas da arquitetura Transformer para reduzir o número de parâmetros treinado, ao mesmo tempo que ele consegue
consegue manter uma qualidade comparável ao Josefino completo. A minha motivação para esse trabalho era criar um assistente virtual com conhecimento específico e que fosse capaz de responder a perguntas sobre a instituição de ensino. E esse trabalho tem como objetivo comparar dois métodos de injeção de conhecimento em modelos de linguagem, o RAG e o Josefino, a fim de descobrir qual desses métodos é o melhor para se utilizar em um assistente virtual com conhecimento específico sobre a instituição de ensino. Os objetivos específicos envolvem coletar textos sobre a instituição de ensino, processar esses textos para criar um conjunto de dados de instrução, treinar o modelo Mistral 7B Struct via Josefino usando LoRa, converter os textos para Markdown, implementar a etapa de indexação do documento do RAG e implementar a etapa de geração aumentada, bem como avaliar o desempenho de ambas as técnicas por meio de um questionário. Em relação à metodologia, foram coletados 9 textos sobre a instituição, a partir de fontes como o site oficial e página da Wikipedia. Esses textos somam um pouco menos de 6.000 palavras e foram salvos no formato de arquivo de texto e arquivo Markdown. O modelo Mixtral 8x7b Struct foi escolhido para processar os arquivos de texto e gerar o conjunto de dados de instrução. Foi instruído para que o modelo gerasse pares de perguntas e respostas com base no arquivo de texto. O documento era passado na íntegra, para que ele tivesse contexto geral do texto, mas a geração dos pares acontecia em etapas, processando um pedaço de texto cada vez para garantir que seja gerado pares em todo o conteúdo do texto. As perguntas foram então conferidas manualmente com as informações do texto e o conjunto de dados foi salvo no formato Markdown. No total foram gerados 359 pares de perguntas e respostas. O conjunto de dados foi usado para treinar o modelo Mistral Instruct V2. Os pares de perguntas e respostas foram formatados no mesmo chat template do modelo, e o treinamento usou o aprendizado de máquina superfecionado, SFT, utilizando LoRa, e esse treinamento ocorreu em 1.100 passos, ou mais ou menos 3,06 epochs. O método RAG é dividido em duas etapas, mas primeiro foi implementada a etapa da indexação dos documentos, para depois implementar a etapa da geração. Foi escolhido usar a função Markdown Header Text Splitter para dividir os arquivos Markdown com base em seus títulos. Caso um desses pedaços ficasse maior do que o tamanho de 512 tokens, ele era dividido novamente usando a função Semantic Chunker. Foi utilizado então o modelo MX-BY Embed Large V1 para converter os pedaços de textos em vedores embed, que por sua vez foram salvos em um banco de dados vetorial, o ChromaDB. Na etapa da geração aumentada, a pergunta era convertida em um embed, que era utilizado para consultar no banco de dados os 3 pedaços de texto mais similares a essa pergunta. Os textos desses pedaços eram então incorporados junto com a pergunta para auxiliar o modelo de linguagem a gerar sua resposta. Para avaliar o desempenho dos métodos RAG e Josefino, foi elaborado um questionário com os textos originais. No total foram criadas 19 perguntas. Essas perguntas foram submetidas para que cada método gerasse as suas respostas. Então, essas respostas foram enviadas para 3 voluntários para que eles pudessem avaliar as respostas. Eles receberam o texto original, as perguntas e as suas respostas geradas, mas sem a identificação de qual método gerou qual resposta. Eles então deveriam escolher dentre 3 opções: a resposta A, a resposta B ou nenhuma das duas. A porcentagem das escolhas dos voluntários foram então calculadas via somatória simples. Aqui podemos ver que o Josefino teve o pior resultado, com apenas 15,79% de melhor escolha, mostrando que essa técnica não foi muito eficaz em adicionar conhecimento específico ao modelo de linguagem. Já o método RAG teve um desempenho um pouco melhor, com 42,11% das respostas escolhidas, sendo mais eficiente em adicionar conhecimento específico ao modelo de linguagem. Esse resultado é semelhante ao encontrado por Ufaldia, onde a técnica RAG obteve desempenho consistente melhor do que apenas o ajuste fino. Ele também descreve que é possível utilizar a parábola para aumentar o conjunto de dados e melhorar o desempenho do ajuste fino. Mas a porcentagem de respostas recusadas também ficou em 42,11. Significa que nenhuma das respostas foi escolhida como melhor pelos voluntários, o que indica que há muitas melhorias que devem ser feitas. Algumas das respostas do método RAG foram geradas em inglês, o que pode ter prejudicado a pontuação. Esse comportamento pode ser resolvido no prompt do sistema, instruindo o modelo a sempre responder em português. Entretanto, alguns textos continham informações desatualizadas, que também podem ter influenciado no desempenho dos métodos. Esse trabalho utilizou apenas o modelo Mistral 7B Struct V2 para fazer a comparação desse método RAG e ajuste fino. Pode ser interessante testar outros métodos para ver como vai ser o desempenho dessa comparação. Também foi utilizado apenas 9 textos, que são um pouco menos de 6.000 palavras. Em pesquisas futuras, pode ser interessante aumentar a quantidade de textos. Além disso, pode ser interessante aplicar a técnica de paráfrase, conforme descrito por Ovaldia, para tentar melhorar o desempenho do ajuste fino. Além disso, esse trabalho usou apenas 3 voluntários para avaliar as respostas manualmente. Além de utilizar poucos voluntários, esse método não escala muito bem, caso aumente o tamanho do questionário. Então, métodos de avaliação mais automatizados deveriam ser implementados, para que pelo menos se tenha mais resultados ou resultados mais robustos. E foi utilizado apenas o método RAG para fazer esse trabalho. Poderia ter sido utilizados métodos mais avançados de RAG, bem como ter utilizado talvez modelos mais novos de modelos de embedding. Também é possível combinar as duas técnicas, usar o RAG mais o ajuste fino. Isso não foi testado nesse trabalho, mas é algo que abre para trabalhos futuros. O resultado mostra que o método RAG seria um pouco melhor do que o ajuste fino, mas como o método de avaliação não é robusto o suficiente, é difícil chegar a uma conclusão fundamentada, pois a alta taxa de respostas recusadas também foi alta, o que indica que mais estudos devem ser feitos para que se tenha uma melhor resposta. Só que mesmo com esses resultados preliminares, o método RAG se mostrou mais promissor para desenvolver um assistente virtual capaz de responder a perguntas com conhecimento específico sobre a instituição de ensino. Agradeço ao professor Leandro Correia Picox, que foi meu professor orientador. Agradeço aos meus amigos voluntários que participaram desse trabalho, ao programa de auxílio financeiro, que permitiu a minha permanência enquanto eu era bolsista, e ao Desk Ceplan pela oportunidade de estudar em uma instituição de qualidade.